Olá, boa tarde. Você, professor que vai efetivar, né? Se você é temporário, tá chegando na hora de você efetivar. Estamos juntos aqui, turma, mais uma vez com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei 8.069 de 90, que sofreu grande alteração esse ano, né? Com a Lei Henri Borel. Então, no nosso material, eu já coloco aqui para você quais foram os artigos que foram alterados recentemente, alteração de 2019, né, até a alteração agora em 2022, porque em se tratando de concurso público, aquilo que é novo na lei, né, turma, é grande chance de cair na sua prova, tá? Então, hoje nós vamos com as dicas aqui do ECA para a carreira educacional. E muito contente com a prova da Secretaria de Educação de Pernambuco, que caiu justamente aquilo que nós falamos aqui, inclusive com os mnemônicos que a gente usa, que facilita a vida aí, né? Então, turma, vamos juntos no nosso material, que eu trouxe aqui para você, justamente os artigos que foram alterados recentemente, tá? Veja que o artigo 8º-A, e ele refere-se à área de saúde, mas envolve escola. Então, cuidado. O nosso artigo 10, o artigo 53A, que está justamente dentro da parte do direito à educação, e depois o nosso 18B, 70A, 70B, 136, 201 e 226, que são todos artigos, tá, alterados pela Lei Henri Borel. Certo? Então, essa aqui é a nossa missão, turma. Vamos gabaritar Estatuto da Criança e do Adolescente nas provas de carreira educacional. Deixa para você errar outra matéria mais difícil. Essa aqui é para acertar. Então, vamos juntos na primeira dica. A primeira dica, turma, que eu quero deixar aqui para você, que cai bastante, tá? Que cai bastante para a carreira educacional, é o seguinte: quais são as medidas que poderão ser aplicadas aos pais, tá? Que poderão ser aplicadas ao responsável da criança ou do adolescente, certo? Então, veja o seguinte, vamos imaginar, a mãe da criança não matriculou a criança na escola, o pai não matriculou, o responsável deixou de matricular a criança na escola. Tá? Existem algumas medidas aqui que nós vamos ver, inclusive com uma fórmula, com um facilitador para você memorizar, né? Bem simples e gabaritar, que poderão ser aplicadas pelo juiz e também pelo conselho tutelar. E aí a banca gosta de cobrar bastante. E nós vamos, nesse momento, fazer o seguinte, fazer um paralelo do artigo 129, que cai bastante para a carreira educacional, com o artigo 18B. E o artigo 18B foi alterado agora, em julho, pela Lei Henri Borel, certo? Então, junto comigo no nosso material novamente, turma, entendendo essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a galera do Amapá, olha que coisa boa, né? Angelina Barreto, bora gabaritar esse ECA que tá muito fácil. Vamos aqui, turma. Então veja o seguinte, qual é a dica aqui? Como que você vai gravar o artigo 129 do ECA? Você vai gravar com essa fórmula. Encaminhamento à terceira é igual a obrigação à segunda mais PADES. E o que é isso, professora? Veja aqui, junto comigo, ó. Encaminhamento a serviço e programas oficiais, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a curso ou programa de orientação. Então, com essa fórmula, você já fechou aqui, ó, encaminhamento à terceira. São 3 encaminhamentos. E o que é o obrigação à segunda? Obrigação de matricular o filho ou pupilo, acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.
Turma, veja a importância aqui. É uma medida aplicada ao pai ou responsável. O pai não está obrigado só a matricular a criança na escola, não. Ele tem que matricular, acompanhar a frequência dessa criança e o desenvolvimento, certo? É uma medida que poderá ser aplicada ao pai ou responsável. Mas veja que a nossa fórmula tem obrigação a segunda. Você já pegou a primeira obrigação. Vamos para o segundo. O que nós temos no segundo, na segunda obrigação? Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Então, ó, encaminhamento a terceira é igual a obrigação a segunda mais PADES. O que é o PADES? O que é o P, turma? O P é perda da guarda. Tá? O D, destituição da tutela. O S, suspensão ou destituição do poder familiar. Mas a fórmula é PADES. O que é o A, professor? E o que é o I? O A é uma simples advertência. Tá aqui, ó. Advertência. E o I? O I é a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, de orientação e tratamento a alcoólatras ou toxicômanos. Perfeito? Então, turma, com essa fórmula aqui, encaminhamento à terceira é igual a obrigação à segunda mais PADES, você terminou de guardar qual é a fórmula e quais são as medidas aplicadas aos pais ou responsável da criança. E aqui vai uma dica muito importante. Essas medidas, turma, poderão ser aplicadas pelo juiz, mas poderão ser aplicadas também pelo conselho tutelar. Só que o conselho tutelar não pode aplicar todas as medidas. Quais são as medidas que só o juiz pode, que a gente chama de reserva jurisdicional? É simplesmente a perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar. Perfeito? Então, toda vez que você estiver fazendo uma prova, cair o artigo 129, medidas aplicadas aos pais ou responsável, você de imediato vai lembrar, encaminhamento à terceira é igual a obrigação à segunda mais PADES. Esse PADES aí, o P, perda da guarda, só o juiz pode, tá? O D, destituição da tutela e suspensão do poder familiar, só o juiz pode. Turma, falou em guarda, adoção, tutela, poder familiar, precisa de decisão judicial. Aí o conselho tutelar não pode. Agora o restante tudo o conselho tutelar pode aplicar. Perfeito? Galera aí de Jataí, vamos que vamos, né? Agora veja o seguinte, perfeito, você entendeu o artigo 129. Por que eu fiz o paralelo do 129 junto com o 18b? Porque você, professor, está dentro do 18b. Eu, professor, sim. Você, professor, está dentro do 18b. Vamos conferir? Vem aqui comigo. Então, vamos lá. Agora, ó, turma. Qual é a nossa fórmula do artigo 18b, que foi alterada agora, esse ano? A fórmula é assim, encaminhamento à terceira é igual a obrigação à primeira, mais A e mais G. E aqui eu já deixo uma dica para você. Aqui o conselho tutelar pode aplicar todas as medidas. Todas as medidas, tá? Galera aí de São Paulo, grande São Paulo, hein? Veja o seguinte, turma, muito cuidado, ó. Por isso que eu peço para o aluno que vai fazer concurso para carreira educacional, estude o artigo 129 fazendo paralelo com o artigo 18b, perfeito? E aí você já tem uma diferença, você já sabe agora o 129 e viu a primeira diferença, que o conselho tutelar ele que aplica todas as medidas do 18b. E quais são as medidas do 18b? Junto comigo, turma. Vamos também pelo mnemônico, não é encaminhamento à terceira? Então vamos pegar os 3 encaminhamentos. Também, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a curso ou programas de orientação. São 3 encaminhamentos com as suas diferenças, certo? Obrigação a primeira é só uma obrigação. Então é obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Às vezes a criança tem algum problema de saúde e ela tem que fazer um tratamento especializado. Tá aí essa medida. Depois, turma, voltando, ó, então veja, encaminhamento a terceira, obrigação a primeira, A mais G. O que é o A? O A é advertência. O A é advertência, que você viu desse lado aqui também, a advertência. E agora chegou algo fundamental. O nosso inciso 6, que é o G, né, turma, lá da fórmula, é garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Este aqui é novo, tá? O acréscimo, como eu falei para vocês, foi desse ano, foi pela lei Henri Borel, certo? E agora o fato é o seguinte, essas medidas que você gravou agora, turma, como encaminhamento à terceira é igual a obrigação à segunda, mais A e mais G, que você sabe quais são as medidas e sabe que o Conselho Tutelar pode aplicar todas, sem exceção, mas elas serão aplicadas a quem? Lembra que eu disse que você está aqui dentro do 18B? Vamos conferir? Olha aqui, turma. Poderão ser aplicadas também aos pais ou responsável, tá? Responsável está aqui embaixo, aos pais, aos integrantes da família ampliada, da família extensa, os parentes mais próximos, que a criança tem mais afinidade e afetividade, tá? Os agentes públicos, executores de medida socioeducativa, aquele servidor que trabalha lá com adolescente que praticou ato infracional, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescente, de tratá-los, de educá-los, ó você aqui, professor, ou protegê-los, perfeito? Então, o rol do nosso artigo 18B, turma, ele é maior. Ele não é só aplicado aos pais ou responsável. Ele é aplicado todo esse rol aqui, diferente do nosso artigo 129, tá? Então, você viu 2 diferenças básicas aqui, tá? Com essa fórmula bem simples. Você viu que a primeira diferença, turma, primeiro foi entendendo uma fórmula e entendendo outra. Depois, quem pode aplicar? Quem é a autoridade competente para aplicar? Do 129 é o juiz e o conselho tutelar, com aquelas exceções para o conselho tutelar, certo? O 18B, o conselho tutelar aplica todas. Perfeito? Muito cuidado com o 18B na sua prova, certo? Vamos ver como que as bancas cobraram? Ó, uma questãozinha aí para você bem simples. A banca Quadrix, inclusive é a banca que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal em outubro. A banca disse o seguinte, entre outras, são medidas aplicáveis aos pais a advertência, a perda da guarda, a suspensão ou destituição do poder familiar. Corretíssimo, turma. Tá vendo? Com aquela fórmula do nosso artigo 129 que você gravou agora, você matava essa questão, certo? E mesmo se a banca tivesse só colocado assim, turma, são medidas aplicadas aos pais ou responsável. Advertência, perda da guarda, suspensão ou destituição do poder familiar. Também estaria correto. Por quê? Porque a banca não falou somente. Então, faça muitas questões para você começar a pegar os macetes aí das bancas, tá? Então, essa questão está corretíssima. Mas eu vou aproveitar essa questão e vou só o seguinte. Dessa questão aqui, qual a única medida que poderia ser aplicada pelo Conselho Tutelar? Turma, a única, você sabe, é a advertência. Porque perda da guarda, suspensão ou destituição do poder familiar, só o juiz. Perfeito? É para gabaritar. E vamos juntos, mais uma para você. Nos termos do que expressamente estabelece o ECA, assinale a alternativa
incorreta. Quando você estiver fazendo prova, turma, e a questão estiver pedindo a incorreta, já destaque, né? Porque no automático a gente quer marcar a correta, né? Normal. Então, é medida aplicada aos pais ou responsável, é para você marcar a errada. Ó, mais uma vez, você jogando a fórmula do 129 aqui, você mata a questão. Aí a primeira diz, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. É medida aplicada aos pais ou responsável? Sim. Então nós queremos errado, a letra A já está fora. Comparecimento em juízo, nos prazos e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Errado. Isso não está na lei, né, turma? Letra B de bola é o gabarito. Olha a importância de saber a fórmula, né? Advertência é medida? Sim. Perda da guarda é medida? Sim. Destituição da tutela? Também, turma, tá? De graça a questão, né? Então vamos que vamos. E agora eu chego num ponto que eu digo para vocês, turma. Esse ponto aqui é o queridinho das provas, tá? Esse ponto aqui é o conselho tutelar. Toda banca, regra geral, que tem que está fazendo prova para carreira educacional, gosta de cobrar o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar, turma, ele não está só do artigo 131 ao 140 do ECA, não. O conselho tutelar está espalhado dentro dos direitos fundamentais, tem pontos sobre o conselho tutelar, tá? O artigo 101, que nós temos as medidas protetivas, tá? O conselho tutelar pode aplicar algumas medidas protetivas, certo? Então vamos para a primeira dica do conselho tutelar para você gabaritar, que o nosso tempo é pequenininho, mas vamos que vamos, turma. Olha o que nós temos aqui. Do artigo 131 ao 140, como eu falei para você, nós temos detalhes sobre o conselho tutelar. Mas aí eu já trouxe um artigo muito importante que foi o 13. O artigo 13, turma, ele diz que toda vez que uma criança ou uma adolescente sofrer maus tratos, sofrer castigo físico, tratamento cruel ou degradante, o conselho tutelar tem que ser obrigatoriamente comunicado. Eu disse obrigatoriamente. Eu não, né? O artigo 13 disse obrigatoriamente comunicado. Então, se cair numa prova, qual é o órgão que tem que ser obrigatoriamente comunicado em caso de maus tratos, tratamento cruel ou degradante, castigo físico? O conselho tutelar. Atenção para o conselho tutelar, hein? Então, veja aqui, turma, eu já deixo uma dica para você. Na verdade, aqui, duas dicas que caem muito na sua prova, certo? É pra galera aí de Macapá, do Goiás, tudo, a galera do Distrito Federal, né? Gabaritar. Então, veja o seguinte, o artigo 131, ele trouxe 3 características para o conselho tutelar. Quais são as 3 características? Galera de Sampa também, né? Fala, por favor, né, professora Cláudia aí, ó, vamos gabaritar. Então, veja o seguinte, quais são as 3 características do conselho tutelar? Ele é um órgão autônomo, ou A, autônomo. O P, ele é um órgão permanente. E o N, ele é um órgão não jurisdicional. Não jurisdicional. Então, turma, guarde para sua prova. O conselho tutelar é um órgão APN. APN. E o que é isso? Órgão APN. Autônomo. Ele não está subordinado, ele está vinculado ao poder executivo do local. Ele é um órgão permanente, ele tem assento na própria Constituição Federal. Ele não pode ser extinto, tá? E ele é um órgão não jurisdicional. Ele não está vinculado, ele não está subordinado ao poder judiciário, tá? E ele não pode tomar decisões que seriam decisões, tá? Só da esfera jurisdicional. Nós falamos lá atrás, ó. Guarda, adoção, tutela, poder familiar, né? Isso o conselho tutelar não pode. Isso é atribuição do juiz. Então, leve para a prova. O conselho tutelar é um órgão APN.
APN, Autônomo Permanente Não Jurisdicional. Turma, isso cai muito, tá? E junto com essa dica, você guarda assim também, ó. Conselho tutelar é 10. O que significa isso? 5, 4, 1. A soma deu 10. Por isso que se você guardou, conselho tutelar é 10. Você vai guardar assim, são 5 membros, são 5 conselheiros eleitos, todos eleitos pela comunidade do local. Então, são 5 conselheiros em cada conselho tutelar. Cumprindo um mandato de 4 anos, turma, ó. Mandato aqui de 4 anos, certo? Então, esses 5 conselheiros são eleitos pela comunidade do local para cumprir o mandato de 5 anos, perdão, um mandato de 4 anos, perfeito? Depois, turma, o que significa o 1? 1 significa que cada região administrativa aqui do Distrito Federal e cada município aí no seu estado terá no mínimo um conselho tutelar. Um conselho tutelar. Então, veja o seguinte, turma, ó. Guarda, conselho tutelar é 10. 5, 4, 1. 5 conselheiros, cumprindo o mandato de 4 anos. Cada região administrativa e cada município tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar. E agora, turma, se você somar 5, 4, 1, lógico, vai dar 10. E esse 10 da soma tem mais uma informação importante referente ao conselho tutelar. Que informação é essa? Comigo, a informação é o seguinte: o conselheiro vai tomar posse no dia 10 de janeiro. Daqui a pouco também você toma posse no seu cargo aí na carreira educacional, né, turma? Então vamos juntos aqui, ó. O conselheiro toma posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente à sua eleição. Eu quero a sua atenção dobrada no que eu vou falar aqui, turma, ó. Nós estamos em ano eleitoral, então o que eu vou falar é muito importante, pode aparecer na sua prova. Você lembra que 2018 teve eleição para presidente da República, não é verdade? Tá? E aí o que o ECA diz? O ECA diz: a eleição para membro do Conselho Tutelar, tá? A eleição para membro do Conselho Tutelar, ela é unificada em todo o território nacional. E ela vai acontecer no primeiro domingo de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Então, turma, a gente teve eleição para presidente em 2018. Aí, quando é que foi a eleição para membro do Conselho Tutelar? Em 2019. E a posse deles? Quando é que eles tomaram posse? Eles tomaram posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente, né, à sua eleição. Então, 10 de janeiro de 2020. E vão ficar trabalhando por 4 anos. 4 anos. Então, junto comigo, pela importância, o momento que a gente está vivendo de eleição. De novo, no nosso material, ó. Então, quer dizer que agora, professora, em 2022, nós vamos ter eleição novamente para presidente da República. É verdade, tá? E aí, turma, quando é que vai ser a eleição para membro do Conselho Tutelar, que é uma eleição unificada em todo o território nacional? Em 2023, não é verdade? Né? E primeiro domingo de outubro de 2023 vai ter eleição para o conselheiro. E quando é que eles vão tomar posse? Eles vão tomar posse só quando, turma? Então, eleição 2023. Depois, data da posse, 2024, 10 de janeiro do ano subsequente à eleição. Perfeito? Então, cuidado como a banca vai cobrar isso aqui. Como é ano eleitoral, turma, você tem que lembrar isso, tá? Então, ó, 2018 teve eleição para presidente. Quando foi eleição para membro do Conselho Tutelar? 2019, né? Depois
tomaram posse em 2020 e atuarão por 4 anos, certo? Então, guarde essa informação importante aí. Perfeito? Avançando, turma, vamos que vamos. Aí eu coloco um ponto aqui importante para você, que foi a alteração que ocorreu em 2019, por isso que as bancas estão cobrando muito. Aqui eu quero lembrar o seguinte, turma, ó, antes o conselheiro era eleito, né, e ele ficava lá 4 anos e ele só poderia ser reconduzido mais uma vez. Acabou isso em 2019, isso acabou. Agora o conselheiro, ele pode concorrer quantas vezes ele quiser, tá? E quantas vezes ele for eleito, ele vai assumir o cargo preenchendo todos os requisitos, é claro, certo? Então agora não tem mais limitação para o conselheiro, tá, atuar. Quer ver? Olha aqui, questãozinha desse ano da banca FGV. Olha, Jefferson é conselheiro tutelar e exerce seu 2º mandato. Então já ficou aí por 8 anos, né, turma? 4 mais 4. Por ocasião da realização de novo processo de escolha dos membros do Conselho em todo o país, que é unificado, diz o ECA, Jefferson realiza a inscrição de sua candidatura, juntando toda a documentação prevista no edital, sai um edital, né? Atendendo aos demais requisitos legais. A comissão do processo de escolha, instituída no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, onde Jefferson atua, indefere a inscrição de Jefferson. Então, turma, o Jefferson teve a sua inscrição indeferida. E sobre qual fundamento? De que é vedada a recondução. Inconformado com a decisão administrativa aí tomada, né, pelo Conselho Municipal, o Jefferson busca atendimento na Defensoria Pública do local. Então, considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode-se afirmar que a decisão tomada pelo Conselho Municipal está correta ou está incorreta? Está incorreta, não é, turma? Então, já tire a letra A aí, né? Tire a letra C. E a letra B diz incorreta, pois o ECA permite o exercício sucessivo de até 3 mandatos. Errado, né, turma? Errado, porque não há mais limitação. E olha o que sobrou. Incorreto, pois o ECA permite a recondução ilimitada para novos processos de escolha dos membros do Conselho. E Jefferson poderá concorrer novamente. Perfeito. Turma, é aquilo que eu falei no início. O que é novo, mais recente, de 2019 para cá, atenção, porque a banca gosta de cobrar, tá? Então a gente deixa você sempre atualizada aqui no Gran Curso. Saiu igual essa lei Henri Borel. Além, não tinha nem entrado em vigor, eu já tinha preparado o material para você da lei Henri Borel, tá? Então, o curso tem tudo atualizado, tudo que você precisa aí. E nas dúvidas, entre no nosso fórum de dúvidas e você fala direto com o professor lá, certo? E vamos que vamos de mais dica, né, turma? Vamos lá. Esse momento é de dica, não deixa dar indigestão depois do almoço, não. É para gabaritar, né? Tomei até uma aguinha aqui do tanto que eu falo. Vamos lá, turma. Sobre o Conselho Tutelar, eu trouxe a segunda questão que diz assim: o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos. A lei diz isso, turma, tá? Está expresso no ECA. No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Foi aquele nosso exemplo, né? De 2018, perfeito? E que vai ocorrer agora, né, turma? Também, eleição presidencial. E depois, no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado, é proibido ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, salvo brindes de pequeno valor. Turma,
errado a questão. Qual foi o erro da questão? Foi esse finalzinho aqui, ó, que a questão disse salvo brinde de pequeno valor e a lei diz inclusive brinde de pequeno valor, tá? Então, o candidato, o membro aí, o futuro conselheiro, ele não pode oferecer, doar, prometer ou entregar nada e nenhum tipo de vantagem pessoal para o eleitor. A lei proíbe, tá? Então, a questão ela só ficou errada por causa deste finalzinho aqui. Atenção aí. E vamos que vamos de mais dicas para você, turma. Ó. E agora chegamos num ponto aqui bem polêmico do ECA, turma. Por que bem polêmico? É o nosso artigo 140 do ECA, que o Legislativo fez uma redação meio torta, né? Mas esse artigo, inclusive, turma, a resolução 170 do CONANDA, o CONANDA é o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Criança. É o cara que manda, viu? Né? Então, veja o seguinte, a resolução do CONANDA, ela vem e resolve esse artigo do ECA. Mas vamos lá. Qual é a ideia aqui, turma? A terceira questão diz assim: são impedidos de servir no mesmo conselho tutelar. Aí o ECA, no artigo 140, ele diz marido e mulher. Aí tem toda uma discussão para a questão do companheiro. E a gente sabe que o companheiro hoje, turma, ele já tem assento na própria Constituição Federal, que a Constituição reconhece a união estável, não é verdade? Então, você tem que ter cuidado com esse ponto aqui. Mas vamos lá. Então, o ECA diz marido e mulher, ascendentes, descendentes, tá? Ascendentes, descendentes, então o pai aí não pode, né? Avó, avô, descendente, o filho também não. Sogro, cuidado aqui, tá, turma? Cuidado aqui com o sogro, certo? O genro, a nora, irmãos, cunhados, tem uma observação no cunhado. Tinha que ser no cunhado, né? Nós temos uma observação. O cunhado só está impedido durante o cunhadio, enquanto ele estiver casado. O tio, o sobrinho, o padrasto, a madrasta e enteado. Então, o ECA colocou, turma, as pessoas impedidas, certo? O CONANDA, a resolução do CONANDA, a resolução 170, ela fala em grau de parentesco. O ECA não fala em grau de parentesco, certo? Mas, olha o finalzinho da questão. Nada impede, entretanto, que as pessoas aqui relacionadas sejam candidatas no mesmo pleito, até porque nada garante que serão todas eleitas. Perfeito. O que não poderão é, caso obtenha votos suficientes, servir, ou seja, atuar de maneira efetiva no mesmo conselho tutelar. Essas pessoas que nós falamos aqui não poderão atuar no mesmo conselho tutelar, certo? Em tal caso, deverá tomar posse o mais votado. Perfeito, correto, turma, correto. Mas eu quero só chamar a sua atenção o seguinte, porque tinham alguns alunos, tá? Tá travando, turma? A Paula falou que tá travando, não sei. Vamos lá. Aí a Gabriela falou assim, professora, a sogra não entra nessa lista. Turma, agora eu quero a sua atenção dobrada. Que inclusive a resolução do CONANDA, a 170 do CONANDA, ela coloca os parentes por afinidade até o 3º grau. Quem é aquele seu parente por afinidade? Quer ver você gravar rapidinho? Quem é aquele afim de te acabar? Sogro, sogra, genro, nora, cunhado, né? Eu tô brincando, essa questão do afim de te acabar, tá, turma? Mas o fato é o seguinte, que aí você grava com facilidade. O problema nesse artigo, turma, é porque o legislativo, para alguns impedidos, ele colocou lá masculino e feminino, e para alguns ele colocou só no masculino.
Então, imagine, turma, a lei coloca assim, irmãos. E aí, qual é o seu raciocínio? O seu raciocínio é que a irmã pode, porque a lei colocou só irmão, colocou tio. Então, quer dizer que a tia pode, porque colocou o tio? Então, muito cuidado, turma, por causa da isonomia que existe na Constituição Federal, né? Então, se a lei colocou o tio tá impedido, é porque a tia também tá. Se a lei colocou que o sobrinho tá impedido, é porque a sobrinha também tá, né, turma? Porque que raciocínio seria esse? E aí é o problema com o sogro, né? Apesar da sogra não estar expresso aqui, turma, tá? Mas tem que ter esse cuidado. Se o sogro não pode, a sogra não pode ter assento também, né? Se a nora não pode, o genro, aí a lei colocou nora e genro, né? O irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, né? Porque aí a lei não saiu colocando, ó, não pode o cunhado, não pode a cunhada, né? Não pode o sobrinho, não pode a sobrinha. Então, regra geral, turma, as nossas legislações, elas são machistas mesmo, coloca no masculino, mas envolve tudo. Então, você, cuidado. Se cair uma questão dessa, dizendo que a sogra não pode, dá um bom recurso, turma, e ainda dá um bom recurso em cima da resolução do CONANDA, tá? Porque o CONANDA, ele tem 55 artigos sobre o Conselho Tutelar e ele traz detalhes sobre os impedidos, certo? Então, cuidado. Avançando, vamos lá. Olha aqui a questãozinha, turma. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, nós aprendemos que o Conselho Tutelar é um órgão APN, autônomo, permanente, não jurisdicional, né? Aí a questão disse, foi uma questão que caiu aqui para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tá, turma? Para prova de professor temporário. Então, a questão diz, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, perfeito, jurisdicional, ele é órgão não jurisdicional, ele não é jurisdicional, né, turma? E vinculado, encarregado pela sociedade e pelo Poder Judiciário de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Errado. E eu chamo sua atenção o seguinte, o Conselho Tutelar, ele não está subordinado. Ele não está subordinado ao Poder Judiciário, ele não está subordinado ao Legislativo. O Conselho Tutelar está vinculado ao Poder Executivo do local. Mas o Ministério Público fiscaliza o Conselho Tutelar, perfeito? Então, cuidado com esse ponto. Turma, agora chegamos num artigo campeão de prova, campeão mesmo, tá? Nós vamos lembrar do nosso artigo 13, que cai muito em prova, que você já sabe, e do nosso artigo 56, e esse artigo 56, ele está dentro do direito à educação. Você que faz concurso para a carreira educacional, turma, que sempre cai ECA, ó, artigo 53, 54, 55 e 56, você não só lê, não, você memoriza. Ah, professora, fala sério, é para memorizar mesmo, é só para gabaritar, né, turma? Então, vamos aqui, ó. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Perfeito. Professora, não está faltando não jurisdicional? Você não vai querer colocar falso no enunciado da questão, né, turma? Então, tá correto ali e ele não falou somente, né? Então, cuidado. Mas vamos aqui. Então, tá certo. É órgão permanente, é autônomo, né? E é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No que se refere à rotina escolar, o Conselho Tutelar deverá ser acionado nas situações listadas a seguir, à exceção de uma. Então, vamos marcar justamente aquela que não cabe, né, turma? Primeiro, elevados níveis de repetência do aluno. Certo? Essa aqui
tem que acionar o conselho tutelar. Ela está fora porque nós vamos marcar a exceção. Então, turma, se tiver níveis, elevados níveis de repetência, o conselho tutelar tem que ser acionado. Faltas injustificadas do aluno, esgotados os recursos escolares, também a escola já fez contato com a família e a criança continua faltando. Acione o conselho tutelar. Evasão escolar também tem que avisar o conselho tutelar, certo? E olha a letra D, turma. Notas baixas do aluno em uma avaliação. Ai, ai, né? De graça essa aqui. Foi a FGV que fez essa questão aí, ó, prova para professor. Então, letra D, errado, errado. Maus tratos sofridos pelo aluno. Sempre, turma. E muito cuidado com essa aqui, ó. Por que eu estou chamando a atenção para ter esse cuidado? Inclusive, turma, para redação daqui para frente, para a carreira educacional. A lei Henri Borel, você sabe que é a lei agora que já está em vigência desde o dia 7/7 de julho, agora deste ano, né, que entrou em vigência. A lei Henri Borel, ela ficou conhecida como a lei de violência doméstica praticada contra criança e adolescente. A lei Henri Borel, daqui a pouco, turma, ela vai tomar a mesma proporção da lei Maria da Penha. Então, você que está fazendo concurso para a carreira educacional, que a gente espera uma questão voltada para criança e para adolescente, né? Muito cuidado com a lei Henri Borel, certo? É mais aí uma proteção do Estado para a criança que, infelizmente, está sendo vítima dentro de casa. Quantos casos nós temos aí? E agora, ó, Henri Borel virou, né? Lei, né, turma? Menino Bernardo, lá no Sul. A lei da Palmada ficou conhecida como Lei Menino Bernardo. Foi a lei que aqui no ECA proíbe o uso do castigo físico, do tratamento cruel, degradante, dos maus tratos, né? E agora a lei Henri Borel voltada para violência doméstica contra criança e adolescente. Aí, infelizmente, é a criança sofrendo abuso, sofrendo violência no próprio lar. O local onde a Constituição diz, e o próprio ECA, né, turma? Que é para o menino receber a proteção, né? Primeiro lugar é família, depois é sociedade, depois é o Estado, né? A família, e é a família que está, né, matando. Então, tempos difíceis, não é verdade? E você, professor, na escola, com essa lei Henri Borel, a lei Henri Borel diz que o professor vai ter que fazer curso, tá? A escola, tanto pública quanto particular, tem que proporcionar para o professor curso para que o professor possa identificar suspeita ou confirmação de maus tratos, se essa criança está sofrendo ou não maus tratos. Porque às vezes o professor que está muito próximo ali, a criança conta, ou o professor vai ver algum, né, turma, hematoma na criança e já pode ajudar, né? Então vamos juntos aí. Avançando, turma, mais um pouquinho aqui, né? A colega falando, tomara que a lei não fique realmente aí só no papel. Verdade, né, turma? E assim, a sociedade tem que denunciar mesmo, né? Ficou sabendo de maus tratos, tem que denunciar. Porque começa assim, turma, começa com maus tratos, começa com tapa, com castigo físico, daqui a pouco vem o óbito, aí já é tarde, né? Mas vamos para mais uma dica aqui com você, turma. Ó, medidas protetivas. Olha a dica importante aqui. O nosso artigo 101 do ECA, ele trouxe medidas protetivas. E eu já te dou uma dica aqui. Medida protetiva pode ser aplicada pelo juiz, né? Que inclusive está aqui embaixo. Quem pode aplicar? O juiz. E pode também o Conselho Tutelar. Eu não falei que o Conselho Tutelar está presente sempre aqui em carreira educacional, tá? Então, cuidado com esse ponto aqui. Turma, então veja o seguinte, ó. O Conselho Tutelar, ele pode aplicar a medida protetiva, mas ele não vai poder aplicar todas. Turma, a lei Henri Borel, a 14.344 de 2022, né, que ficou conhecida como lei Henri Borel. Henri Borel, turma, infelizmente foi aquela criança que faleceu lá em São Paulo, né, vítima do padrasto e da mãe.
o padrasto, inclusive, político, lembra, né? Infelizmente, né? Criança já tinha passado várias vezes pelo médico. Inclusive, turma, o artigo 245 do ECA diz assim, ó, deixar o médico, deixar o professor. Professora, quando eu faço assim, turma, é porque eu tô berrando, hein? Ó, deixar o médico, deixar o professor, deixar o dirigente da escola, o dirigente do hospital, de comunicar que a criança sofreu maus tratos, pratica infração administrativa e pode ser multado. Então, o artigo 56 do ECA, ele fala sobre o dirigente, o diretor da escola. Mas o 245 coloca a responsabilidade também, tá? A responsabilidade também aí pro professor. Verdade, tá lembrando ali, foi no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, É porque são tantos casos, turma. É no Rio, né? É em São Paulo, é no Sul, Menino Bernardo, é aqui no Distrito Federal também que temos vários casos, né? Infelizmente, e a sociedade também é responsável. Turma, então, avançando aqui comigo, vamos que vamos, ó. Medida protetiva, nós vamos guardar com esse mnemônico. O artigo 101 do ECA você guarda com esse mnemônico. Que mnemônico é esse, professora? É o Mia-Reco. É o nome do gato, Mia-Reco. Com esse Mia-Reco, turma, você vai guardar assim, ó. Vamos lá. Veja o seguinte. Matrícula em escola, inclusão em programas comunitários ou governamentais, inclusão para criança ou adolescente deixar de utilizar droga, deixar de utilizar álcool, tá? Agora, cuidado. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Inclusão em programa de acolhimento familiar. E o A, professora? O A é acolhimento institucional. Acolhimento institucional. O R, requisição de tratamento. O E, encaminhamento ao pai ou responsável. O C, colocação em família substituta. E o O, orientação. E vai uma dica aqui, turma. Colocar em família substituta é por meio do gato. Como que eu coloco uma criança ou um adolescente em família substituta? É por meio do gato. Que gato é esse, professora? Guarda, adoção e tutela. De acordo com a lei, a gente coloca uma criança ou adolescente em família substituta, né? No caso judiciário, por meio da guarda, por meio da adoção ou por meio da tutela. E lembre-se, estrangeiro só pode adotar criança brasileira. Estrangeiro não pode ter nem guarda, nem tutela. Então, turma, com esse mnemônico, você grava o artigo 101 do ECA. Mia-Reco, perfeito? Aí você viu, quem pode aplicar essas medidas protetivas? Pode o juiz pode todas e pode o conselho tutelar. Só que o conselho tutelar, turma, não pode, salvo, ele não pode aplicar essas 3 que eu destaquei aqui para você. A inclusão em acolhimento familiar, o acolhimento institucional e a colocação em família substituta. Aí o conselho tutelar não pode, certo? E o que eu quero deixar aqui para você claro é o seguinte, dessas medidas protetivas, quais são as 2 medidas excepcionais e temporárias? As 2 medidas que são excepcionais e temporárias, turma, é o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, tá? Essas 2 medidas. Que a lei diz pra gente, o acolhimento institucional, a criança ou adolescente pode ficar por 18 meses no acolhimento institucional. O acolhimento institucional, ele era chamado de abrigo, aí mudou para acolhimento institucional. Esses 18 meses, turma, pode ser prorrogado conforme a necessidade da criança. O acolhimento familiar não tem prazo para a criança ficar, tá?
Agora veja o seguinte, essas duas medidas, que são medidas excepcionais e temporárias, elas devem ser reavaliadas, tá? A cada 3 meses. Reavaliação a cada 3 meses. Turma, antes era a cada 6 meses. A lei foi alterada, tá? Para cada 3 meses, certo? Então, você ficou aí com as medidas protetivas. Medida protetiva vai ser aplicada aí, turma, para a criança ou para o adolescente que tiver em situação de vulnerabilidade, nos termos do artigo 98 do ECA. Mas a criança que praticou ato infracional, ela só pode receber medida protetiva. Perfeito, né? Estão falando que o meu tempo foi esgotado. Já tem outro professor aí na área? Não? Turma, não tem outro professor ali ainda, mas eu vou correr aqui só para deixar um detalhe aqui para você importante, tá? Então, vamos que vamos aqui no nosso material. Ó, do nosso artigo, do artigo 1º do ECA, tá? Do artigo 1º do ECA ao artigo 6º, nós temos as considerações preliminares que sempre caem para a prova de carreira educacional. Porque justamente, turma, o artigo 1º do ECA, ele traz o princípio mais importante voltado para a criança e para o adolescente, que é justamente o princípio da proteção integral. Princípio da proteção integral. Princípio esse que nasceu com a nossa Constituição de 88. Professor, e o que significa princípio da proteção integral? Turma, significa que toda criança, todo adolescente, eles são sujeitos de direito. Ele tem seus direitos fundamentais. Toda criança, todo adolescente é sujeito de direito. Ele não é objeto de tutela do Estado, tá? Ele tem seus direitos fundamentais. Então, para a sua prova, o princípio da proteção integral nasceu com a Constituição de 88, mas o artigo 1º do ECA, ele já começa essa lei, já abre o ECA, né, turma? Mostrando que nós adotamos a doutrina da proteção integral. Que qualquer criança, qualquer adolescente, tá? É sim sujeito de direito, certo? E, lógico, a banca sempre gosta de cobrar, coisa que você não pode errar, né, turma? Porque se você errar isso aqui, vai acertar o quê na prova, né? Quem é criança, quem é adolescente e quem é o nosso jovem pro ECA. Criança, nós sabemos que é de 0 a 12 anos incompletos, né? Incompletos. E o adolescente é aquele entre 12 e 18. Entre. E o nosso jovem adulto é aquele entre, pro ECA, entre 18 e 21 anos. Então, turma, a criança que pratica ato infracional, ela só pode receber medida protetiva, só pode receber um miarreco, tá? Cuidado aí. Então, pega essa questão junto comigo aqui agora, ó. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos. O ECA adotou o critério etário, também conhecido como critério cronológico ou critério biológico absoluto. Verdadeiro, turma, tá? Por que essa questão tá verdadeira? Observe o seguinte. O adolescente com 17 anos, 10 meses, ele matou alguém e fugiu. A Polícia Civil está procurando, encontrou esse jovem agora com mais de 18 anos de idade. Mas quando ele praticou, ele era menor de 18. Então ele vai responder ainda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por isso que o ECA coloca no artigo 2º que essa lei poderá ser aplicada excepcionalmente para um jovem que tem entre 18 e 21 anos de idade. Perfeito? Então, a superveniência da maioridade penal, ela não interfere na apuração do ato infracional. Ele praticou antes. Então, ele vai responder ainda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? A lei vai alcançar até 21 anos de idade. Perfeito, turma? Turma, um forte abraço para você, sucesso na sua carreira, tá? Nós sabemos que a sua profissão é uma profissão, assim, essencial mesmo, tá? Que sem vocês, com certeza, sem o professor, né, turma? O que seria aí do nosso Brasil, né, Wagner? O Wagner tá até postando algo pra gente ali, o que seria. Então, turma, fique aí com essas dicas, acompanhe a gente, tá? Que vai dar certo. Eu já tive um retorno dos meus alunos que fizeram secretaria em Pernambuco, naquele estado maravilhoso, aquelas praias lindas, né? 2 questões de ECA, fáceis. Perfeito? Tá? Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Vitória aí, rumo à posse, tá? Até a próxima.